Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês já tenham assistido a parte 1 desta aula, tá? E agora na parte 2 nós vamos ver os diagramas de potência e de comando para a partida indireta estrela-triângulo. Vamos começar com uma chave manual, né? O que essa chave manual quer dizer? Que nós vamos fazer a conversão de estrela para triângulo de forma manual. Primeiro vamos dar uma olhada aqui no meu circuito de carga, tá? No meu circuito de potência. Aqui a gente percebe todas as proteções, né? E aí, perceba agora que eu tenho aqui o meu motor em 6 terminais. Então eu tenho U1, V1, W1, U2, V2 e W2. E perceba que o U com o W, o U1 com o 2, V1 com o V2, W1 com o W2, eles já estão até trocados aqui, né? E por que isso é feito? Porque isso facilita a minha conexão. Só para a gente dar uma olhada aqui, né? Como que seriam os terminais do meu motor? U1, V1, W1, U2, V2 e W2. Para eu fazer a minha ligação em triângulo, né, eu teria que fazer isso aqui, ó. Ou seja, final de um com começo do outro, né? E aqui eu ligo a minha fase R, aqui eu ligo a minha fase S e aqui eu ligo a minha fase T. Quando o CAD-SIM me apresenta esse motor com essa configuração, olha como fica mais fácil. U1, V1, W1, né? Aqui W2, U2 e V2. Eu tenho que ligar esse cara com esse cara, esse cara com esse cara, esse cara com esse cara. Porque já tá, né? Ele já está me dando os terminais aí trocados. Isso facilita a minha ligação aqui, tá? Então é só um ponto a ser observado aí para vocês, quando forem utilizar, não se confundirem, tá? É preciso lembrar que essas bobinas, elas estão assim, ó. Tá? Isso aí é só a disposição dos terminais para facilitar a conexão. Bom, inicialmente meu motor vai partir em estrela, né? Em estrela, como que ele parte? Vou desenhar aqui para a gente ver. A gente curto-circuita o 2, V2, W2 e liga as fases RST na parte de cima, né? Então, olha só. Para eu partir o meu motor em estrela, eu tenho que K2 e K1 tem que ser ligados. E para eu partir ele em triângulo, K2 e K3 tem que ser ligados. Aqui não é K2 não, tá, pessoal? Desculpa, aqui é K1. K1 e K3 tem que ser ligados. O que a gente percebe? Que K1 vai fazer parte tanto da ligação em estrela quanto da ligação em triângulo, tá? Ok. Vamos dar uma olhadinha aqui no diagrama como que ele parte em estrela primeiro, né? Estrela, ele fecha K2 e K1. Por que primeiro eu tenho que fechar K2 antes de fechar K1? Porque K2 eu vou estar dando um curto entre esses terminais aqui, né? Se eu fecho K1 primeiro, esses terminais eles vão estar alimentados com uma tensão, né? E isso pode gerar aí um arco elétrico, a mesma análise que a gente fez no motor da Lander. Então, primeiro eu fecho K2 para fechar um curto aqui sem tensões entre os terminais e depois eu fecho K1, ali fazendo um fechamento do meu motor em estrela. Por que estrela? Porque eu vou estar jogando aqui, ó, RST, né? RST aqui, e esses caras aqui vão estar vindo em K2 e vão estar fechando um curto aqui em K2. Então, meu motor está ligado em estrela. Depois, para eu fazer a minha ligação em triângulo, né? O meu RST aqui, ó. Aqui eu tenho os pontos U1, V1 e W1. Né? Então, aqui U1, V1 e W1. E aqui eu pego o V2, né? Que está nesse cara aqui. Conecto aqui no W1. Então, W1 com V2. O 2, que é o do meio, vai chegar aqui. V1 com o 2, né? Conectei. E finalmente W2 com o U1. Então perceba que a gente faz essa ligação. Ó. U1, W2, V1, U2, W1, V2. Então a gente fecha o meu motor em triângulo. Tá? Vale lembrar que K2 está intertravado com K1 e com K3. Né? Isso quer dizer que eu não posso fechar K2 quando K1 e K3 estiverem fechados. Ou não posso fechar K3 enquanto K2 estiver fechado. Senão a gente vai dar um curto entre as três fases aqui. E isso seria problemático, tá? Então há um intertravamento aí de K2 com K1 e K3. Vamos dar uma olhada agora no diagrama de partida, né? Aqui a gente tem todas as proteções, disjuntor, fusível,
contato auxiliar do relé térmico, chave de emergência. E aqui a gente tem meu botão S0, que vai desligar o motor em qualquer configuração, tanto na estrela quanto na delta, tá? E aí a gente tem a minha chave S1, que vai partir o meu motor em Y. Como que essa minha chave S1 parte o meu motor em Y? Vamos lá. Aqui eu tenho S1, né? Aí eu tenho o intertravamento, eu quero acionar K2, né? Então K2 está intertravado com K1 e com K3, né? E aí eu tenho uma chave aqui S2 normalmente fechada. Então quando eu fecho esse cara aqui, eu alimento K2, fecho esse selo de K2 aqui, né? E K2 então está selado, está funcionando. Quando o K2 está ligado, eu vou fechar esse contato aqui, né? E vou fechar K1. Então perceba, primeiro eu fecho K2 para depois eu fechar K1, tá? Quando eu alimentei K1, fechei esse selo aqui, ok? Então na partida em Y, tanto K2 quanto K1 estão ligados, meu motor parte em Y, ok? Depois que passar um determinado tempo que precisa ser cronometrado previamente, utilizando um tacômetro, né? Ou então tem que se fazer uma análise da carga lá para ver qual que é o tempo necessário para esse motor chegar em 90% da sua velocidade nominal, que é o momento onde a gente faz a conversão de configuração em Y para delta, né? Quando a gente faz o acionamento da chave. Quando o operador precisa cronometrar esse tempo e precisa ir manualmente acionar a chave S2, que vai mudar a configuração de estrela para delta. Então, quando eu aperto essa chave S2, que é normalmente fechada, eu vou quebrar esse selo de K2 e vou desligar K2. Desligar K2, eu vou abrir esse contato aqui. Só que K1 não vai desligar porque há esse selo de K1, né? Então, K2 desligou, mas K1 permanece ligado. Como K1 permanece ligado, esse cara está fechado. Como o K2 desligou, esse cara aqui estava aberto, volta a fechar, né? E aí eu consigo ligar K3, ok? Aí o meu motor agora, K1 e K3 estão ligados, meu motor está ligado na configuração delta. Aqui eu tenho os contatos auxiliares de K2, por exemplo, para indicar, né, que o meu motor está ligado na configuração em Y, né? E eu tenho o contato de K3 aqui indicando que o meu motor está ligado na configuração delta. Seriam sinalizadores aí para facilitar a nossa Vamos agora ver essa partida no CAD-CIMO, tá, pessoal? Bom, gente, eu estou aqui com o CAD-CIMO, né? Aqui para cima a gente tem as alimentações, tá? Vamos só descer aqui para a gente conseguir visualizar todos os componentes. Vamos dar um play aqui, vamos fechar os dois disjuntores e vamos ver o que acontece quando a gente aperta a chave S1, né? Aperta a chave S1, primeiro a gente liga K2, depois a gente liga K1, indicando aqui o LED verde, indicando que esse meu motor está na partida em estrela. Perceba que esse contato aqui está fechado, esse curto aqui, indicando que a configuração é em estrela, tá? Aí ele partiu em estrela, começou a acelerar e tudo, precisamos esperar o momento certo para acionar a chave estrela triângulo, que é quando esse motor atinge cerca de 90% da sua rotação nominal. E quando a gente identifica esse ponto cronometrado, né, a gente aperta o botão S2 para fazer a conversão. Então perceba que quando eu apertei S2, eu não desliguei K1, K1 está selado aqui com o contato de K1, eu apenas cortei a alimentação de K2 e com isso eu permiti o acionamento de K3. Agora meu motor está ligado em delta, né, com K1 e com K3. E o meu LED azul está ligado, indicando que a configuração é delta. Perceba que eu não mudei o sentido de rotação, tá? Só para vocês verem aqui de novo, quando eu parto ele em estrela, ele está no sentido anti-horário. E quando eu mudo ele para delta, eu só mudei a configuração, a tensão de alimentação nesse motor, tá? Para a condição nominal, ele continua com o mesmo sentido de rotação. Eu não posso inverter o sentido de rotação aqui, senão causaria até um curto aqui entre esses terminais, né, do motor aqui, tá? Uma outra configuração, que eu chamo a atenção, é que o contador K1 ele está sempre ligado ao circuito. Então nós só precisamos de um relé térmico aqui ligado no K1, né, para fazer aí a proteção de sobrecarga, tá, pessoal? Então S0 desliga em qualquer situação. Vamos tentar desligar na configuração em estrela para a gente ver. Então ele está em estrela, não atingiu a velocidade nominal, por exemplo. Eu aperto S0, eu consigo desligá-lo, né? E aí novamente partiu em estrela, chegou na velocidade de 90% nominal. Eu aperto S2 manualmente,
faço a conversão e ele parte em delta. Tá? É assim que funciona essa partida aí com chave manual. Tá bom, pessoal? Vamos voltar agora para o slide. Mas veja bem, essa partida aqui necessita de uma operação manual para acionar esse 2 num tempo que eu vou ter que medir no cronômetro do meu relógio, do meu celular, e eu vou estar sujeito a erros humanos. Então, como que eu consigo melhorar essa partida, né, de forma que eu não precise de um acionamento manual, que seja de uma forma assim automática? Então, já nos vem à cabeça a utilização de alguém, né, que vai fazer eletronicamente, automaticamente, esse acionamento, abrir esse contato aqui, que não vai ser mais um operador apertando essa chave. Nós vamos conseguir isso através dos relés temporizadores, que tem por finalidade acionar ou desacionar alguma carga de acordo com o tempo programado. Então, se a gente der um zoom aqui nesses relés, a gente percebe que a gente tem aqui uma manopulazinha de tempo, né? Nesse cara aqui a gente consegue variar de 3 a 30 segundos, e nesse caso aqui a gente consegue variar de 6 a 60 segundos. E quando a gente faz essa variação, a gente está configurando o tempo que esse cara vai levar para acionar, para ligar ou para desligar essa carga. E nós vamos ver como que ele faz isso. Esses relés eles vão possuir, né, uma bobina de alimentação, então tem aqui A1 com A2, por exemplo, né, ou A3 com A2, que nos fornece uma outra opção, outro nível de tensão diferente de A1 e de A2, dando maior flexibilidade a esse componente, né? E ele possui contatos auxiliares, normalmente aberto, normalmente fechado, são contatos de um ponto comum e o segundo ponto para o NA ou NF, né? E esses contatos eles vão se comutar após o decorrer do tempo, salvo algumas alterações que nós vamos dar uma estudadinha com calma, tá? Ou seja, esse relé de temporizador, ele faz parte do diagrama de comando, tanto a sua bobina, que precisa ser acionada, quanto os seus contatos auxiliares, que vão fazer a lógica de temporização. E aí, pessoal, vão existir, né, alguns tipos comuns de relés temporizadores que vocês vão encontrar no mercado. O primeiro deles, talvez um dos mais comuns, chamado de relé on delay, ou TON, né? É um relé que tem retardo na energização. Isso quer dizer que quando a gente alimenta a bobina desse contato, né, ocorre um retardo de tempo até que ocorra a comutação dos seus contatos auxiliares. Diferente do relé off delay, né, ou também chamado de T-off, que é um relé que não ocorre retardo na energização. Assim que a gente liga a bobina dele, nossos contatos já comutam os seus estados. Mas quando a gente desliga a alimentação da bobina desse cara, aí vai ter um retardo de tempo até que os contatos voltem para a sua posição de repouso. Então, no T-on, a gente tem o retardo ao energizar, e no T-off a gente tem o retardo ao desenergizar. Existem também os relés de pulso, tá? Que vão gerar... Eles são um tipo de relé com retardo na energização, mas que a comutação dos meus contatos, a gente dá um pulso na bobina e aí a gente já comuta os contatos, mas essa comutação só vai durar durante o tempo ajustável, não está relacionado aí com o tempo que a gente mantém a alimentação na bobina ou não. Tem os relés cíclicos. Nesses relés cíclicos eles possuem duas manoplas de tempo. Você configura o tempo que o relé fica, os contatos ficam comutados, e o tempo que ele volta para a sua posição de retorno. Então ele fica tipo ligando e desligando, bem interessante. E tem um relé especial chamado de relé estrela-triângulo, né? Esse cara aqui já chama a atenção da gente porque parece ser o que a gente quer utilizar na nossa partida. Ele é um relé específico para partida de motores com chave estrela-triângulo, e nós vamos dar uma estudadinha nele também. Falando um pouquinho do relé on delay, né, o do T-on, esse relé, então como que ele funciona, né? Após a energização da bobina dele, tem aqui a representação da bobina, a gente tem um xizinho aqui indicando que ele é um on delay, um T-on. Quando a gente alimenta essa bobina, esse contato aqui, ó, normalmente ele tem um ou dois blocos de contato dessa forma, com um contato comum e um contato NF e um contato NA. Ele pode ter um ou pode ter dois, né? Ele pode ter o 15, ele sempre tem o 15, 16 e 18, mas ele pode ter também o 25, 26 e 28. Seria o segundo bloco de contatos. Vamos pensar aqui só em um bloco de contato. Quando a gente alimenta essa bobina, esse contato do 15, 16 não muda automaticamente para o 15, 18. O 1516 continua fechado e o 1518 continua aberto até que se passe um tempo T. Tempo T esse que é programado aqui através
dessa manopla aqui de tempo. Quando passa esse tempo, a gente consegue ver aqui, alimentamos a nossa bobina, os contatos não comutaram seus estados, eles permanecem do mesmo jeito. Quando passa o tempo de T percorrido, aí sim, esses contatos vão mudar o seu estado. E se por algum motivo a gente corta a alimentação dessa bobina, os meus contatos voltam para sua posição de repouso. Então seria um relé com contato, um atraso ao energizar. Esse atraso aqui, ele ocorre na energização após energizar a bobina, há um atraso na comutação dos contatos. E aí a gente tem também esse meio círculo aqui, nessa posição, indicado que é um relé on delay. Já o relé off delay, ele é um relé que possui retardo ao desenergizar. Então a gente alimenta a bobina desse cara e assim que a gente alimenta a bobina dele, assim que a gente alimenta, o 15 e 16 já abre e já fecha o 15 e 18, instantâneo. Então perceba, alimentei essa bobina, automaticamente meus contatos já comutaram seu estado. Quando eu corto a alimentação dessa bobina, os meus contatos não vão retornar para a sua posição de retorno instantaneamente. Eles vão aguardar um tempo T, definido aqui também por essa manopla de tempo, até retornar para a sua posição de repouso. Então ocorre um retardo ao desenergizar. Aqui a gente consegue perceber que na bobina aqui, essa bobina tem um quadradinho preto preenchido, e aqui a gente tem a cavidade do meio círculo voltado para fora. Então isso aqui indica a simbologia de um relé off delay. Uma outra característica importante, pessoal, é que essa alimentação da bobina não é alimentação A1, A2. Na verdade, a gente tem a A1, A2, que precisa estar ligada para o relé funcionar. Esse relé ele precisa fazer essa alimentação para ele funcionar. Até porque quando a gente corta a alimentação, os contatos vão permanecer catracados, então tem que ter alguma força interna nele que mantenha esses contatos comutados. E essa força ela vem de A1 e de A2. Mas eu tenho aqui um outro contato de bobina, chamado de B1A2. Isso aqui é o que a gente chama de bobina de comando. Então é essa bobina de comando B1 de B2, B1A2, que ela é apresentada aqui como alimentação para fazer a comutação dos contatos. E depois, quando a gente corta essa alimentação da bobina de comando, aí sim não ocorre, os contatos não retornam para a sua posição inicial originalmente, mas depois de passar um tempo T programável, aí sim eles vão retornar ao repouso. Então fica aí essa curiosidade que tem aqui um terminal B1 a mais. Então, pessoal, eu vou utilizar, para fazer essa partida temporizada, eu vou substituir aquela minha chave manual pelo meu temporizador on delay. Perceba que o meu circuito de carga ele é exatamente o mesmo, exatamente igual. Eu só vou trocar aquele S2, que era a minha chave manual de conversão de Y para delta, por um temporizador. Então, eu vou colocar aqui o contato, aquela chave normalmente fechada que ficava aqui, eu só substituí ela pelo meu contato normalmente fechado do temporizador e coloquei aqui a minha bobina do temporizador sendo acionada no mesmo instante de tempo que eu aciono K2. Então, eu aciono K2, K2 vai acionar K1 e aí no mesmo instante de tempo aqui eu estou conectando essa bobina. Essa bobina aqui, no CAD-Sim, você consegue programar o tempo que você quer, 3, 4, 5, 10 segundos que você quer, e ele vai fazer esse contato. Como é um relé temporizador on delay, quando a gente alimentar essa bobina, esse contato ele não vai abrir instantaneamente, ele vai aguardar fechado. Então, nesse tempo que ele está aguardando, meu motor está na configuração em Y, em estrela. Depois de decorrido o tempo, aí sim ele abre esse contato, quebra o selo de K2, liga K3 e aí o meu motor parte em triângulo. Vamos dar uma olhadinha como que isso aqui funciona no CAD-Sim. Então aqui, gente, eu tenho a minha partida, o diagrama de comando de potência é exatamente igual, meu diagrama de comando aqui também é exatamente igual. A única diferença foi a troca aqui desse contato normalmente fechado do temporizador e a bobina do temporizador on delay, T-on, em paralelo com a bobina de K2. Vamos ver ele funcionando. Só para mostrar para vocês, pessoal, quando eu clico aqui, ele me pergunta quanto tempo que eu quero colocar. Eu coloquei 3 segundos, Só para a gente ver rapidinho aí ele acionando. Então, quando eu aperto S1, liguei K2, liguei K1, meu motor está em estrela e está contando tempo aqui. 3, 2, 1.
Na verdade não é segundo, né? O programa dá uma atrasadinha, mas 0. Passou esses 3 segundos, teoricamente, né? Aí ele vai... Vocês perceberam que ele simplesmente mudou para o seu estado. No que ele mudou para o seu estado, eu cortei a alimentação que estava chegando nesse ponto. Então eu cortei a alimentação dessa bobina, ele já retorna para a posição de origem, normalmente fechado. Só que essa mudança de estado já foi suficiente para eu quebrar o selo de K2 e permitir ligar K3. Meu motor partiu em delta no mesmo sentido de giro, tá? Uma outra curiosidade é que quando eu aperto para ligar e ele está em Y e a contagem está sendo realizada, se eu desligo a minha alimentação, essa contagem para, ela é zerada, e quando eu apertar a minha chave de novo, ela vai recomeçar do zero, não de onde ela parou, tá? Então ela vai contar novamente os 3 segundos, né, com a partida em Y. Esse tempo programado é em função aí do tempo necessário para o motor atingir a sua velocidade de 90% nominal, para que assim ele consiga partir do Y para o delta. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido aí. Vamos voltar para o slide. Então, pessoal, a gente viu, né, como que funcionaria essa partida utilizando o relé on delay, que é um relé fácil de ser encontrado. Mas, né, a gente percebeu que aquele diagrama de comando estava um pouco complicado, né? E os desenvolvedores, os fabricantes de relés temporizadores perceberam que poderiam fazer um relé próprio para o acionamento em estrela triângulo, já que é uma partida muito comum no meio industrial, de forma que simplificasse um pouco o diagrama de comando, né? E aí criou-se então o relé estrela triângulo, que é próprio para essa partida. Como é que ele funciona, né? Esse cara ele vai ter 2 blocos de contato. Vamos dar um zoom aqui para vocês verem. Ele tem o bloco de contato 15, 16, 17 e tem o 25, 26 e 28. Então ele tem 2 blocos de contato. Um bloco de contato ele já indica aqui que é o Y e o outro bloco de contato é o delta, tá? E aí como é que ele funciona? Quando você alimenta a bobina desse cara, né, você vai automaticamente comutar a saída Y. Então você vai utilizar a saída normalmente aberta do 1518, né? Você já vai fechar a bobina da ligação em Y e aí vai passar um tempo T que você ajusta aqui na manopla desse relé. Quando passar esse tempo T, ele vai desligar ele vai retornar esse Y para a sua posição de origem e vai fechar no delta, né, o 25, 28, mudando o meu motor para a configuração em delta. Só que ele não vai fazer isso instantaneamente, porque se ele faz instantaneamente, pode ocorrer ali um curto entre as fases, como a gente já viu, né? A gente fez até um intertravamento para evitar esse caso. Esse relé ele vai fazer a contabilização de um tempo morto, que normalmente é de 100 milissegundos, justamente para esperar desligar esse cara e ligar esse cara, né? E não precisar nem de fazer intertravamento no meu circuito de comando. Como que seria feito então? Olha como é bem mais simples o meu diagrama, tá? Eu aperto aqui, eu estou utilizando aqui o meu relé Y delta, né? E esse relé ele vai ter um contato que é como se fosse um contato off delay, né? Por isso que a cavidade aqui está até para fora, e ele tem um outro segundo bloco de contatos que é como se fosse um bloco on delay, né? Então esse contato aqui ele tem um retardo ao desligar e esse contato tem um retardo ao ligar. É uma mistura dos 2 tipos de relés. Então, quando eu aperto S1, eu alimento esse cara. Olha só, eu alimento esse cara. Aí, ao mesmo tempo que eu apertei S1, que eu alimentei esse cara, eu já instantaneamente fechei o 15 e o 18 do contato off delay, né? Que é um contato que fecha instantaneamente. Então, assim que eu alimento esse cara, eu fecho esse contato. Como o K3 está desligado, eu alimento o K2. Então, eu continuo fechando o K2 primeiro, para evitar aquele arco elétrico no contador. Quando eu fecho o K2, eu estou fechando, alimentando o K1 e estou selando o K1. Tá? O selo de K1 mantém a bobina do temporizador alimentado. Então, perceba que tudo isso é muito rápido. Alimento o temporizador, fecho o 1518, alimento o K2, alimento o K1, selo o K1, selo o temporizador. Então, mantenho a alimentação do meu temporizador e está contando um determinado tempo. Está contando tempo, está contando tempo, está contando tempo. Quando passou o tempo que a gente programou,
Esse cara volta a abrir primeiro, né? Então o 1518 abre e fecha o 1516, que a gente não está utilizando. Passa um tempo morto aí de 100 milissegundos, aí o 2528 fecha, né? K2 agora, por segurança, já está desligado, porque esse cara abriu. Fecha o K3 e aí meu motor parte em delta, tá? Bem simples, bem interessante, a gente percebe que esse relé é muito útil. Nós não vamos fazer a programação desse cara no CAD-Simo, porque o CAD-Simo não tem esse relé. Isso aqui foi um armengue utilizando os contatos de um off delay com on delay, tá? Mas é muito importante que vocês saibam dessa configuração, porque na prática é muito mais provável que vocês façam a partida Y-delta com um relé próprio para isso. Avançando um pouco agora, pessoal, vamos ver a partida indireta Y-delta com manual, tá? Para simplificar um pouco nossa vida, com reversão do sentido de giro. Isso aqui vai ser bem parecido com a partida de motor da Lander com reversão. Novamente, eu tenho os 3 contadores necessários para fazer a partida em Y e em delta, só que agora eu tenho o contador K4 e o contador K5 para fazer a inversão do sentido de giro. Então, quando o K4 está ligado, meu motor vai girar em um sentido, e quando o K5 estiver ligado, ele vai girar em outro sentido. É importante que vocês saibam a ordem de funcionamento das coisas, né? Então, tipo assim, se eu quero ligar no sentido horário, por exemplo, eu vou ligar K4, mas eu vou partir primeiro em estrela e depois eu vou partir em triângulo. Eu não quero ligar em K4 no sentido horário, partir em estrela, reverter de estrela para triângulo no sentido anti-horário, ligar K5, não. Tá? Então, a ordem é sempre estrela para triângulo, independente do sentido de giro. Primeiro a gente define o sentido de giro, se é horário, se é anti-horário. Depois a gente parte em estrela. Passado o tempo a gente muda para triângulo. Ok? Como que ficaria aqui o diagrama de comando? O diagrama de comando um pouquinho mais elaborado, né? Maiorzinho, mas é bem simples de entender. Esses 2 primeiros ramos aqui, ó, são ramos que a gente já está acostumado a ver de intertravamento para reversão no sentido de giro. Quando eu aperto o S1 aqui, a gente vê que eu fecho o K4, estou selando o K4 aqui, a gente tem os intertravamentos mecânicos e magnéticos, e a gente percebe que como a gente está deixando o intertravamento mecânico dentro do selo, a gente está ficando só com o intertravamento magnético, então essa reversão do sentido de giro é indireta. Eu só consigo reverter o sentido de giro com o motor desligado, tá? Tanto para K4 quanto para K5. E aí, quando eu ligo ou K4 ou K5, tanto faz, né? K4 ou K5, aí eu vou ter a minha partida estrela-triângulo exatamente igual a que eu já tinha apresentado para vocês. É como se K4 ou K5 substituísse aquela chave S1 de partida em Y, tá? Então, aqui a gente vai ter exatamente o que eu já tinha apresentado para vocês. K4 ou K5 vai acionar K2, que vai acionar K1. Quando a gente apertar S3, S3 vai quebrar K2 e vai permitir fechar K3, meu motor muda de estrela para triângulo. Tá? Vamos ver isso aqui no CAD-Simo. Bom, pessoal, estamos aqui no CAD-Simo, né? Vamos fazer uma simulação aqui, fechando os 2 disjuntores. Vou apertar o S1. Olha só, apertei o S1. Partiu meu motor em estrela no sentido anti-horário, tá? Então, eu estou com K4, K2 e K1 ligados. Então, eu estou nesse sentido de giro, na configuração em estrela. Passou um determinado tempo cronometrado, né? A chave é manual, eu que estou cronometrando, o operador. Fui lá e apertei o meu S3. Quando eu aperto meu S3, eu mudo a minha configuração para a configuração em delta e mantenho o mesmo sentido de giro. Tá? Perceba que eu não quebrei o selo nem de K4 e nem o selo de K5. Com o meu motor em delta, ó, eu não consigo fazer a reversão do meu sentido de giro por causa do intertravamento magnético, né? Então essa inversão ela é indireta. Eu preciso desligar o meu motor e ligar o S2 para eu partir agora no sentido horário. Tá? E aí novamente K5, K2 e K1. Quando atinge a velocidade desejada, eu aperto S3, vou desligar K2, vou ligar K3, permanecendo com K5 ligado. Perceba que ao contrário do motor da Lander, né, o motor da Lander a gente via que existia uma condição que um contador principal ficava ligado e na outra condição, na alta velocidade, um outro contador ficava ligado. Então eu precisava de 2 relés térmicos. Mas essa configuração em delta, sempre K1 vai estar ligado. Então, K1 é meu contador principal, eu só preciso de um relé térmico, tá? Novamente, aqui eu não consigo fazer a inversão do sentido de giro, porque ela é indireta. Ok.
Ok, pessoal. Para finalizar nossa aula aqui, é importante vocês saberem que também existe aquela chave de comutadora para partida em estrela triângulo e tem dela, ó, na configuração 0YΔ, então motor desligado, motor em Y, motor em delta, uma chave manual. Eu poderia ter também a minha posição em zeros no centro e aí eu quero na configuração Y, na configuração em delta. Aí já não seria utilizado mais para uma partida indireta estrela triângulo. Seria para se você quer que seu motor esteja na configuração em Y, e aí você vai alimentar ele com tensão nominal em 380, por exemplo, ou você quer o seu motor na configuração em delta, e você vai alimentar na tensão nominal de 220. Não seria o caso que a gente estudou aqui. Mas eu tenho também aqui o desenho, aqui, uma representação de uma chave para a inversão do sentido de giro, né? Então eu tenho aqui a posição 0 central. Se eu viro para a esquerda, YΔ, ele parte no sentido anti-horário. Se eu viro para a direita, YΔ, ele parte no sentido horário. Sobre o dimensionamento, pessoal, agora a gente já começa a perceber que como vai ter uma redução da corrente de partida, afinal ela foi suavizada em 1/3 do valor nominal, algumas coisas vão ser diferentes. Primeira coisa, o meu elemento magnético e o do disjuntor e o meu fusível, eles são dimensionados para a corrente de partida. Então agora eu vou dimensionar para uma corrente 33% menor, né? Ou seja, 33% do valor nominal. O meu elemento térmico do disjuntor e o relé térmico, eles ainda vão ser dimensionados para a corrente nominal do motor, porque eles identificam uma sobrecarga com o motor em operação, não na partida. Então, em regime permanente, esse motor já vai estar na configuração delta, vai conduzir a sua tensão nominal, a sua corrente nominal, e é essa corrente que nós precisamos considerar para fazer o dimensionamento desses elementos de sobrecarga, tá? Só que a gente precisa notar que o contator K1 e o K3, eles conduzem a corrente em delta, corrente nominal do motor, então eles também vão ser dimensionados para a corrente nominal. Só que o meu contator K2, ele só conduz, né, durante a partida, e na partida eu tenho uma corrente nominal 1/3 menor. Então eu posso dimensioná-lo também para uma corrente menor do que de K1 e de K3. Então esse contator ele vai ser um contator menor do que K1 e K3. Só que eu chamo a atenção de vocês para uma outra outro ponto também, pessoal. Que na configuração em delta, né, que é a configuração nominal de operação do meu motor, depois de eu partir a minha estrela, a minha corrente de linha é raiz de 3 vezes a corrente de fase. E nos dados de placa do meu motor, a corrente fornecida sempre é de linha. Quer dizer que linha é igual a corrente nominal do motor é igual a corrente de linha. Só que no diagrama que a gente está fazendo, aqueles componentes, eles conduzem corrente de fase. Então, a gente precisa, quando a gente for fazer o dimensionamento pensando na corrente nominal do motor, a gente não vai fazer pensando na corrente de linha, vai fazer pensando na corrente de fase, porque minha configuração é em delta. Se eu estivesse fazendo análise da partida de algum motor em estrela, a corrente de linha é igual a corrente de fase. Então, eu teria que pensar aí nas correntes de linha dos componentes. Mas como eu estou em delta, né, eu não preciso considerar toda a corrente nominal, que é a corrente de linha. Eu vou considerar uma corrente raiz de 3 vezes menor, o que vai diminuir bastante o tamanho dos meus componentes. Bom, pessoal, com isso nós finalizamos essa aula. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.